Ainda sobre o discurso de ódio da esquerda, ministro do STF, indicado por Dilma Rousseff em 2011, se tornou o mais novo alvo dos militantes. Após ser contrariada em seus interesses ideológicos com uma surra de saberes técnicos jurídicos, a galera do amor rebateu nas redes sociais. O Fux tem que morrer. Vamos nos organizar para matar o Fux e posso planejar matar Fux e família são alguns dos posts que circulam por aí após voto do ministro. Tá aí então na tela para vocês, todos mencionando morte, evidentemente a tal da morte matada, Jorge Serrão, que é o assassinato, deve ser aquele amor trans, né? Amor custa caro, a gente já sabe, o Fernando Haddad não nos deixa esquecer. Agora parece que o amor vai custar até a própria vida. Isso é muito sério. Isso não pode ser encarado como uma brincadeira ou como uma mera fanfarronice de esquerdopata. Não, isso é sério. Isso é o exemplo que já ocorreu lá atrás, 6 de setembro de 2018, todo mundo se lembra, o Adélio Bispo quase, por um triz, matou o Jair Bolsonaro. Então, esses caras da esquerdopatia tupiniquim são um péssimo exemplo para a história brasileira. Eles têm o ódio marcado em seu espírito. Eles entendem que a política não é a construção do debate, não é a construção das propostas, até que eles defendem equivocadas. Não, a política para eles é a destruição do outro considerado um inimigo. Isso é a antipolítica. É essa tragédia que temos que evitar. E é necessário um debate para que as pessoas não fiquem com medo e tenham a coragem de enfrentar esse tipo de gente. Agora seria a hora das instâncias repressivas do Estado agirem contra esses bandidos, esses criminosos. E aí, vai ter investigação? Esses aí vão ser pegos? Disse lá o ministro Flávio Dino que iria mandar a Polícia Federal investigar, mas investigar só os casos em que eles, né, a turma que está condenando, foi atacada. E agora, e o caso Luiz Fux? Vai ficar batido? Vai passar batido? Luiz Fux é do perigoso estado do Rio de Janeiro. E aí? Vai ficar impune quem está fazendo ameaça ao Fux? Não, isso é inacreditável e inaceitável. Fabi, é interessante porque o discurso da esquerda, de maneira geral, é que esses ataques são sempre direcionados somente à esquerda, é aquilo, né? De novo, eles incitam a violência, a animosidade, depois se fingem de vítimas. Mas é interessante, Fabi, porque dentro do nosso arranjo constitucional já existem as medidas para que as devidas providências sejam tomadas nesse caso aí dessas ameaças ao ministro Fux, ao ministro da Suprema Corte, sem censura mais ainda, sem regulamentação, que é o nome bonito que eles dão para a censura nas redes sociais. Quem está dando exemplo disso é o Dino. O Dino já tem inquérito da Polícia Federal instaurado porque ele se diz perseguido após ele proferir o voto dele agora, recentemente, aí nesse julgamento, nessa condenação. Então, para ele já está valendo, ele já correu na frente, já está valendo. Para o Fux, eu não sei, né? Porque o Fux, como ele estava concentrado em trabalhar, a gente não sabe, né? Ele não tem talvez não tem essa perspicácia de ir tão rápido, mas deveria. Se tem uma coisa que teria que ser feita de ofício no Brasil, é justamente essa proteção às autoridades que dizem, né, que estão defendendo a democracia no Brasil, mas depende. Se a autoridade estiver falando coisas que são legais para o sistema de coisas, né, então nós vamos defender com tudo, usar todas, como é que disse Dino, forças repressivas do Estado, mas se for para proteger um juiz que fez o seu papel de juiz mesmo, aí nem tanto. Interessante que no caso do Fux ainda se coloca o antissemitismo também, né? Aproveitam e colocam já ali, né? Papum, como isso também ficou banalizado, como a gente não fosse tão recente a história da Segunda Guerra Mundial que fizeram com judeus no mundo. Isso é muito recente. Então, aqui os tempos sombrios que o Trump cita, que nós estamos vencendo na pele, eles são palpáveis, porque esse ódio real, essas ameaças que se concretizam, que fizeram com que hoje também o Nicolas pedisse
ajuda a Hugo Motta para ter escolta para poder fazer a sua agenda política e recebeu inclusive escolta da Polícia Federal, e que Kirk, se a gente observar, não vejam aquelas cenas, mas a título de conhecimento, ele estava com colete à prova de balas. Por que será que alguém, né, que diz sobre família, que vai numa universidade palestrar, precisa de colete à prova de balas e, por óbvio, né, não conseguiu parar o horror porque, né, não protege aquele ponto onde foi pego? E a gente citou o Chiquini, mas eu preciso dizer que tem a Anne, uma advogada que estava junto ali, ela foi ameaçada com taco de beisebol pelos alunos da universidade lá no Paraná. E a diretora da Universidade do Paraná, que por acaso é filha do Fachin, né, emitiu uma nota pública dizendo que era um absurdo as forças policiais entrarem na universidade para garantir a vida, né, do Chiquini, dos outros dois que estavam, e dessa colega advogada Anne, uma mulher assim, né, super meiga e super fofa, que foi ameaçada com taco de beisebol. Você gostou desse conteúdo? Então compartilhe, dê o seu like, não se esqueça, viu? Aqui no canal da Revista Oeste tem muito mais.